Hoje nós vamos falar, então, sobre o capítulo 15 e 16 de Gênesis. E para começar, eu vou ler o capítulo 15. A promessa da aliança entre o Senhor e Abraão. Então, lembra que Abraão saiu do Egito, né? Ele não pediu orientação para Deus quando ele foi para o Egito e saiu de lá humilhado porque ele enganou, né, o rei dizendo que Sara era irmã dele. Sarai, né? Ela não tinha mudado de nome ainda. Então, capítulo 15. Algum tempo depois, o Senhor falou a Abrão, em uma visão, ele disse: Não tenha medo, Abrão, pois eu serei o seu escudo, e sua recompensa será muito grande. Abrão, porém, respondeu: Ó Senhor soberano, de que me adiantam todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me destes filhos, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será meu herdeiro. O Senhor lhe disse: Não, não será. Não será o seu herdeiro. Não será esse o seu herdeiro. Você terá teu próprio filho, e ele será seu herdeiro. Em seguida, levou Abrão para fora e lhe disse: Olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Este é o número de seus descendentes que você terá. Abrão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Então o Senhor lhe disse: Eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como posse. Abrão perguntou: Ó Senhor soberano, como posso ter certeza de que a possuirei de fato? O Senhor respondeu: Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos, mais uma rolinha e um pombinho. Abrão lhe apresentou todos esses animais e os matou. Em seguida, cortou cada um deles ao meio e colocou as metades lado a lado. As aves, porém, não cortou ao meio. Aves de rapina mergulharam para comer as carcaças, mas Abrão as afugentou. Enquanto o sol se punha, Abrão caiu um sono profundo e uma escuridão apavorante desceu sobre ele. Então o Senhor disse a Abrão: Esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim eles sairão de lá com uma grande riqueza. Você, por sua vez, morrerá em paz e será sepultado em idade avançada. Depois de 4 gerações, seus descendentes voltarão a esta terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar meu castigo. Quando o sol se pôs e veio a escuridão, Abrão viu um fogareiro fumegante e uma tocha ardente passaram por entre as metades das carcaças. Então o Senhor fez uma aliança com Abrão naquele dia e disse: Dei esta terra a seus descendentes, desde a fronteira com o Egito até o grande rio Eufrates. A terra hoje ocupada pelos quenitas, quenezeus, cadmoneus, iitas, ferezeus, refaíns, amorreus, cananeus, girgazeus e jubizeus. Esse foi a leitura do capítulo 15. Então, Abrão, ele estava com medo, por quê? Devido a tudo que ele fez, ele enfrentou os 9 reis, ele estava com medo de uma represália, ele estava com medo desses reis virem se vingar, ele estava com medo já de tudo que tinha acontecido no Egito, e Deus deu a ele encorajamento, diz: não tenha medo, eu serei o seu escudo. Muitas vezes a gente tem medo mesmo, e Deus sabe disso, porque muitas vezes na Bíblia tem essa ordenância, não temas, é uma ordenância. Aí ele diz, Abraão nisso ele já entra como um profeta, né? Porque ele já ouve a voz de Deus, e é a primeira vez que tem a expressão na Bíblia, o Senhor falou com alguém. Então foi a primeira vez que diz, o Senhor falou a Abraão. Outras versões falam, né? A palavra do Senhor veio a não sei quem. Essa não, foi o próprio Deus que falou com ele. E Deus fala com Abraão quando ele está totalmente com medo, encoraja ele e dá uma palavra de confiança e esperança. Confiança em Deus e esperança na promessa. E as circunstâncias da vida, muitas vezes, traz tremores ao nosso coração. E é aí que a gente tem que confiar nas promessas de Deus e no próprio Deus. E por que Abraão estava com medo? Porque provavelmente ele estava com medo que os reis que eles tinham derrotado lá, né, nos 9 reis, no capítulo 14, viriam se vingar. E também por ele não ter um filho ainda prometido, porque ele já estava em idade avançada. Então ele começou a pensar que ele precisaria dar um jeito para que esse filho viesse, e ele estava já pensando em adotar, né, o Eliezer, que era um dos servos mais antigos e mais fiéis dele. E ele coloca isso para Deus, e Deus diz que não. Então, assim, ele trouxe isso, antes dele realizar, ele perguntou, e Deus respondeu.
E ainda a terra que Deus havia prometido, porque ele falou, né, que eu te darei essas terras, ele ainda estava como viajante lá, como, sabe, quando não tem um lugar certo, ele ainda era forasteiro nas terras. Ele ainda estava sem uma terra prometida, porque o lugar que Deus já havia prometido estava tomado com outras pessoas. Então, a visão dele não tinha saída para aquela promessa. E quando Deus fala, né, fala lá que Abrão creu, porque quando a gente ouve, a gente sabe que aquilo é para a gente crê, e isso nos torna justificado. E os motivos que ele tinha eram motivos realmente circunstanciais, mas que a nossa visão carnal era o suficiente para acreditar que estava bem difícil mesmo. E quando a gente obedece à ordem de Deus, a gente vence o medo. Ele conhece, né, o nosso coração e sabe que nós somos suscetíveis ao medo. E o medo fala aqui que ele é mais do que um sentimento, diz que ele é um espírito. Lá em 2 Timóteo 1,7, o apóstolo Paulo diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas sim que nos deu poder, amor e autocontrole. Então, ele trata aqui o medo como um espírito. A ordem mais repetida da Bíblia é não temas. As circunstâncias adversas podem produzir um temor no nosso coração e transtornar a nossa alma. Por isso, precisamos ouvir a voz de Deus, pois só ela pode acalmar o nosso coração. Por isso que a gente fala, né, tem que ler a Bíblia sempre, porque é através da Bíblia que Deus fala com nós. E como que a gente vai acalmar os nossos tremores se a gente não ouvir Deus falando? Quando a gente vence o medo, então, lendo a palavra, a gente vence o medo reconhecendo que Deus é o nosso protetor, né? Ele disse, eu serei o seu escudo, né? Eu serei o seu protetor, a sua recompensa será grande. Então, ele se coloca como proteção. Ter Deus como protetor não precisa de mais nada, né? A confiança de Abraão não estava na força dele, que nem estava na guerra, né? Quando ele foi ter que se posicionar. E nem nos seus aliados, porque ele não tinha aliado ali. A sua proteção, né? A sua confiança vinha de Deus. É Ele quem nos protege, é Ele quem nos dá vitória, é Ele que é o nosso escudo. Vencemos o medo também quando reconhecemos que as recompensas de Deus são melhores do que o mundo oferece. Muitas vezes a gente fica preso às coisas do mundo e a gente esquece de colocar os olhos nas coisas do alto. E as recompensas nossas, né? O nosso reino não é daqui. E muitas pessoas ficam presas a recompensas terrenas. Tá numa situação, por exemplo, que você tem lá, ou você ganha um bem, ou você briga com alguém. Acontece muito isso em família, e as pessoas às vezes preferem, que nem Ló que escolheu as terras, ele preferiu ver aquilo que era da carne, aquilo que era do mundo, e ao invés de ter a sua confiança em Deus. Deus trata os temores de Abraão prometendo-lhe proteção e provisão, né? Ele é o Deus que dá proteção e dá provisão. E o capítulo 15 é um capítulo cheio de reforços, né? Eu sou o seu escudo, iniciativa de Deus prometendo defender ele dos ataques e perigos que ele estava sujeito. Era uma garantia que lhe faltou no Egito, porque no Egito ele não teve essa preocupação de colocar isso para Deus. Além da proteção, havia uma grande recompensa, maior do que as que ele abriu mão e rejeitou, né? Por exemplo, dos espólios de guerra, das coisas da guerra, as recompensas dele seriam muito maiores. As honras de Deus são sempre superiores àquelas oferecidas pelo homem. E Abraão, ele se sente tão à vontade na presença do Senhor, que ele bate esse papo mesmo, assim, colocando para Deus essa dúvida. Eu acho que é assim que a gente tem que se relacionar com Deus. A Bíblia diz que Abraão é chamado amigo de Deus, em 2 Crônicas 27, em Isaías 41:8, em Tiago 2:23. Abraão é chamado amigo de Deus. E amigo a gente fala com o coração aberto. Então, ele se sentiu à vontade de chegar para Deus e colocar ali a dúvida dele, esperando uma resposta diante daquele diálogo, né? Perguntando de forma, assim, desanimada até. Mas era amigo dele, ele tinha que, não adianta fingir que ele estava super confiante. E ele querendo dar uma solução, dizendo que colocaria Eliezer como seu herdeiro, foi bom ele colocar, porque assim deu a oportunidade de Deus dizer a ele que não era esse o plano de Deus. Ele poderia ter
Feito isso, sem consultar Deus. E Deus coloca mais potência ainda na demonstração dele dessa promessa. Ele fala: olhe para o céu e conte as estrelas se você puder. Ou seja, é impossível contar as estrelas. Ele quis mostrar para Abrão a dimensão da promessa dele. E ele teve esse cuidado, né, de mostrar o tamanho da bênção que seria, apesar da aparente dificuldade, né, a imensidão da sua descendência. Então, isso foi uma pergunta inquietante, uma resposta esclarecedora, uma demonstração poderosa e uma fé salvadora, porque ele creu e foi considerado justo. Então, Deus é o Deus do impossível. Seria muito fácil ele dar um filho, se ela pudesse ter filho, se ela tivesse idade normal, mas tinha que ser algo que a gente pudesse saber que partiu, né, do sobrenatural de Deus. Deus faz coisas do tamanho dele. E quando ele olha aquelas estrelas incontáveis, ele é curado da sua incredulidade, né? Aquela obsessão de controlar aquilo que é visível, ele tem que acreditar nesse momento. Ele experimenta a falência do visível, que é olhar, né, e poder contar as estrelas, e passa, né, aquela fé da gente saber que a fé é aquilo que nós não vemos, né? É esperar por aquilo que nós não vemos. E ele passa, então, a nortear a sua vida pelo esse pacto que ele ouviu de Deus e não pela evidência. Isso que é a fé. A fé é a certeza daquilo que não vemos. E Abraão creu no Senhor e assim foi quando ele é considerado justo. A palavra traduzida creu tem raiz comum na fé, a verdade e a fidelidade, que é também o amém, né? Amém, que assim seja. Que significa que Abraão adere à promessa e compra a ideia. Foi uma fé salvadora, porque ele creu no Senhor. Pela primeira vez na Bíblia ocorre o verbo crer. Então, Deus lhe atribuiu justiça, foi considerado justo. Aqui está a semente da doutrina da justificação pela fé. Esse versículo ele é muito importante, porque o apóstolo Paulo usou isso para demonstrar em Romanos, em Gálatas, que a fé em Cristo é a base para se obter a salvação e que a justiça é um dom de Deus. O apóstolo Paulo, ele recorre a essa passagem para provar a doutrina da justificação pela fé, que na cruz os nossos pecados foram justificados, né, quando Jesus sofreu o castigo por nós, que nos era devido. Sendo assim, ao confiar em Cristo, a justiça dele nos é atribuída e deste modo somos declarados justos. Então, o capítulo 15, ele resume isso, essa conversa com Deus de forma bem aberta, Deus trazendo a ele a confirmação, ainda colocando potência nessa confirmação, e ele crendo. Aí no capítulo 16 começa a história de quando Sarai tenta por ela mesma resolver. Porque quando eles saíram de Ur dos Caldeus, até essa conversa com Abrão, já tinha passado 10 anos. 10 anos que eles estavam com essa esperança do filho. Então, imagina só, a gente que às vezes não quer esperar um mês para uma resposta, né? Quando a mulher quer ficar grávida, 1 ano é demais para ela esperar. Imagina 10 anos, 10 anos. Então, não dá nem para julgar que ela estava desesperada querendo resolver a situação. Né? Por isso que a gente nunca pode julgar, a gente não viveu aquilo para falar. Capítulo 16, o nascimento de Ismael. Sarai, mulher de Abrão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abraão: o Senhor me impediu de ter filhos. Vá e deite-se com a minha serva. Talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a serva egípcia, e a entregou a Abrão como mulher. Isso aconteceu 10 anos depois que Abrão havia se estabelecido na terra de Canaã. Abrão teve relações com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua senhora, com desprezo. Então Sarai disse a Abrão: você é o culpado da vergonha que estou passando. Entreguei minha serva a você, mas agora que engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu. Abrão respondeu: Agar é sua serva, faça com ela o que lhe parecer melhor. Então Sarai a tratou mal, que por fim Agar fugiu. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água, junto à estrada para Sur, e perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Estou fugindo da minha senhora, Sarai respondeu
se respondeu. Então o anjo do Senhor disse, volte para sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. E acrescentou, eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. O anjo do Senhor também disse, você está grávida e dará à luz um filho. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu o seu clamor angustiado. Seu filho será um homem solitário e indomável, como um jumento selvagem. Levará o punho contra todos e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes. Então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor que havia falado com ela, chamando-o de Tu és o meu Deus que me vê, pois tinha dito, aqui eu vi aquele que me vê. Por isso aquela fonte que fica entre Cádiz e Bered recebeu o nome de Beer-lahai-roi. Assim Agar deu um filho, Abrão, e Abrão o chamou de Ismael. Quando Ismael nasceu, Abrão tinha 86 anos. Nesse caso, a gente pode chamar esse capítulo de Quando a Esperança Falha. Né? Sarai já estava com 75 anos, era estéril, provavelmente já estava na menopausa e concluiu que seria impossível gerar filho. E ela disse, né, no versículo 2, eis que o Senhor tem me impedido de dar à luz a filhos. Então, aqui ela já declarou que Deus impediu, ela já colocou assim, de um jeito que, como se Deus estivesse castigando ou ele estivesse impedindo, ele fosse o grande motivo dela não ter engravidado. E ela, nessa conformidade com a cultura, porque lá eles tinham essa cultura de quando a mulher era estéril, ela poderia dar a sua serva para o homem conceber, e o filho, por direito, era dela. Mas estava o quê? Fora do propósito divino, ela não colocou para Deus, assim como Abrão fez. Ela simplesmente quis fazer sem colocar para Deus, como Abrão fez, perguntando de Eliezer. E ela propõe entregar sua serva para ter relação com ele e gerar descendente, e serva naquela época, essas jovens, elas eram de propriedade da esposa, não era do marido, não tinha que cuidar do senhor, tinha que cuidar da senhora. Então, as mulheres tinham a sua própria serva, ela era responsável por Sarai. E aí, nesse caso, Sarai deixou morrer em seu coração a esperança do cumprimento da promessa. Lá no Provérbios 13, 12, diz, a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Então, é bem o que a gente falou ontem no estudo, né? A gente tem que ter perseverança nas provações, porque isso gera um caráter aprovado, isso gera uma fé madura, porque se ela tivesse tido perseverança, ela não teria passado por tudo que ela passou e ter trazido tanta coisa como esse filho de Agar trouxe para a história da humanidade. Ela quis passar na frente de Deus e deixou com que essa falta de esperança adoecesse seu coração. Abrão questiona Deus quando ele pergunta de Eliezer, e ela não. Antes ela tivesse feito isso, buscado o conselho do Senhor. E por que será que Deus demorou tanto para dar o filho, para dar promessa? Exatamente porque ele queria que isso fosse uma coisa sobrenatural, fora do natural, para que até hoje a gente pudesse saber que foi obra do Senhor, que uma mulher de um homem de 100 anos e uma mulher já estéril teve o filho da promessa, que seria o pai da fé. Eles tinham que acreditar mais do que qualquer pessoa, porque eles eram referência de fé. Eu acredito no meu coração que se ele não tivesse feito esse negócio com Agar, se eles tivessem esperado e ter tido filho na velhice, talvez Deus não tivesse nem pedido para Abrão testar a fé dele entregando o filho, falando para ele matar Isaac. Porque como ele deu voz à sua mulher e passou na frente de Deus e não esperou Deus dar o filho, porque Deus não fala para ele vai ser dela, mas fala vai ser filho legítimo seu. E quem era a única esposa? Então, tinha que concluir que seria dela. Mas eles não acreditaram que isso seria possível. Então, eles passaram na frente de Deus. Eu acredito que talvez, se eles tivessem esperado, Deus nem chegaria a pedir essa prova de Isaac. Mas isso não dá para saber, né? Mas foi mais uma vez que Deus quis que ele provasse a fé no seu último, porque ele seria considerado o pai da fé. Como que o pai da fé pode não ter fé? Quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Quando a gente representa, a gente tem que ser exemplo, e por isso que Deus vai trabalhando. Romanos 4:20 diz, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Isso quando, depois, né, que foi já no caso de Isaac, aqui não, aqui ele ainda estava bobeando na fé, mas depois diz que ele não duvidou da promessa de Deus, né? Aquilo que é verdadeiramente fruto da fé é realizado pela glória de Deus.
e não para a exaltação do homem, mas para a exaltação de Deus. Então, se fosse uma coisa muito simples, como que as pessoas iriam associar isso com Deus? Então, nesse caso, a fé vacilou. Abrão deixou-se levar por Sarai, ao invés de encorajar a sua mulher a crer nas promessas de Deus, ele também entrou nesse jeitinho, vamos dar um jeitinho. Ele poderia ter ministrado o coração da sua mulher, e ele já tinha caído nas provas do Egito, dessa vez ele cai nas provas da influência da sua mulher. E ele imita quem? Quem que dá para a gente lembrar dessa história que ouviu a sua mulher e cometeu o erro? Lá no Jardim do Éden, quando Adão ouve Eva e come. Então, isso faz a gente pensar que a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala para os nossos maridos, para ver se a gente não está influenciando, porque influencia, pô, um cara que estava ali para enfrentar 9 reis com seus exércitos, cedeu à chantagem emocional da mulher contra aquilo que Deus já tinha prometido, então a gente pode ser pedra de tropeço mesmo. A gente tem que estar sempre ali alinhada para não levar os nossos maridos a pecar, porque nós entra junto nessa. E uma das artimanhas de Satanás é nos tentar pelos nossos parentes, porque quem é mais próximo de nós? É a tentação mais perigosa, porque é aquela da quem a gente confia, né? Que é menos suspeito. E essa foi a primeira vez que aconteceu na Bíblia o que a gente chama de barriga de aluguel, quando a Agar aceita a proposta dela, engravida para dar o filho da promessa, porque eles estavam sobre o código sancionado, que tinha um código que chamava Hammurabi, que era como se fosse uma lei da época, que a mulher estéril poderia dar à sua serva e que o filho seria por direito da senhora. Só que nem tudo que é lícito é moral, e nem tudo que é moral aos olhos de Deus é viável para nós, né? Que nem aquela passagem que fala, tudo nos é permitido, mas nem tudo sei lá, preciso ver inteiro. Nem tudo tudo é permitido, mas nem tudo a gente pode fazer. A gente tem que saber aquilo que agrada a Deus ou não. Nem sempre aquilo que a gente pode fazer por lei é uma coisa correta. Pode ter uma lei que justifique a gente fazer uma injustiça. Então, a gente não pode ir pelas leis dos homens. Nesse caso, ela quis dar uma desculpa. Tipo, na lei dela podia, mas não era de acordo com o que Deus queria. Ô, Antônio, a mamãe veio para dentro para dar o estudo, vocês vieram fazer barulho aqui? Bom, quando as providências humanas se complicam, sem nenhuma palavra de Deus autorizar os seus planos, Sarai e Abrão cometeram sinergismo. Não conhecia essa palavra. O que é sinergismo? É a tentativa independente da gente ajudar a Deus a concretizar o seu propósito. Sabe aquela coisa, eu vou dar um jeitinho para a coisa ir mais rápida? Exatamente isso, chama sinergismo. Deus, ele não precisa e ele não aceita a nossa ajuda quando a gente quer passar por cima dele quando a gente quer diminuir o tempo, justificar em cima de algo que não é da vontade dele, conforme o seu conselho, sua vontade. Não adianta a gente justificar, não. Efésios 1:11 diz, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Então, a nossa vontade, ela tem que estar submissa à vontade de Deus. Eu acho que faz parte a gente apresentar para Deus as nossas vontades, desde que a dele prevaleça. Que a gente pode falar assim, Senhor, se o Senhor assim puder abençoar, eu gostaria, tarará, mas se não for os seus planos, por favor, não me deixe estragar. Faça a tua vontade. Muda tudo, mas que a sua vontade prevaleça, porque os únicos que vão, né, se ferrar vai ser a gente mesmo. Ficou sem som para mim. Mas você está ouvindo? Tomara que sim, hein? Me avisa. O sinergismo só nos leva ao desastre. Sarai e Abrão não tinham paciência de esperar o tempo de Deus e se apressaram para fazer as coisas do jeito deles, no tempo deles, e pagaram um alto preço por isso. Quando as coisas não estão nas bênçãos do Senhor, tudo caminha para o lado errado e para o sofrimento. Quando Agar engravida e percebe que conceberia o filho da promessa, que seria herdeiro de Abrão, ela começa a desprezar Sarai.
que era sua senhora, e deixou seu coração ser enganado pela soberba. Então, de forma arrogante, ela se volta contra Sarai e tenta ocupar o lugar da sua senhora. Essa era um pecado intolerável naquela cultura. Lá em Provérbios 30, 21 a 23 diz, há 3 coisas que fazem a terra estremecer. Aí lá dá uns, aí fala assim, a serva que toma o lugar da sua senhora. Então, estava acontecendo isso, ela começou a se achar a esposa de Abraão, que ia dar o filho, e começou a deixar a soberba pegar o coração dela e começou a maltratar Sarai. Mas isso já é coisa do pecado, porque já estava fora da vontade de Deus. Sarai culpa injustamente Abrão pelo comportamento de Agar. Além dela ter feito ele aceitar uma barbaridade dessa, ela ainda culpa ele dela tá tratando mal. Então ela fala, né? Ela tenta apagar o seu engano e se absolver, dizendo para ele refletir sobre o que ela estava fazendo. E ainda põe Deus na história, fala, julgue o Senhor entre mim e ti, como se ele não quisesse ter dado ouvidos para ela. Abraão, em vez de assumir a liderança da sua família, ele transfere para sua mulher a solução do problema, igual fez ali Adão e Eva também. Que ele disse, é ela que me ofereceu, aquilo fez a mesma coisa. Ele falou assim, do tipo, faz o que você quiser, ela é sua serva. Então, né, em vez de ele levar todo mundo para o altar, ele falou, ó, dá o jeito que você quiser. Mesma coisa que Eva fez, né? Transfere a culpa para Adão, como ela transferiu para Abrão. E se desvencilha da responsabilidade. Só que Abrão, ele é o único que ele tem autoridade ali, se ele quisesse resolver, mas ele se acovarda e se omite. Então, aquele guerreiro valente que enfrenta uma guerra de 9 reis se diminui diante da sua mulher. E por transferir a solução do problema para as mãos de Sarai, abriu para ela, que estava tomada de desprezo, o caminho da violência e da injustiça. Porque, imagina, desprezar e maltratar uma grávida, serva que ela pediu favor, era injustiça. Quando a opressão aparece, a atitude de Sarai é descrita em poucas palavras, mas é de extrema intolerância e crueldade. Ela humilhou Agar, mostrando a ela quem mandava na casa, e foram 3 pessoas e 3 atitudes erradas. Agar começou com a atitude errada de maltratando a sua serva. A primeira atitude errada foi Sarai tomar essa decisão, né? A partir disso, Agar começou a ficar soberba e começou a maltratar Sarai. Aí Sarai foi lá e descontou a raiva em Abrão, colocou Deus na história e ainda maltratou sua serva. Abrão cedeu a sua esposa a liderança espiritual do seu lar, quando ele devia ter se compadecido de uma serva desamparada e grávida, mas ele permitiu que Sarai a maltratasse. Ele deveria ter chamado todos para o altar. Agar, por sua vez, fugiu do problema, uma tática que nós aprendemos com Adão e Eva, fugir do problema, e tudo isso é fruto do pecado, que nos afasta de Deus. A gente não fala que o pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus? Desde o momento que ela começou a tomar a decisão sozinha, que ela se afastou de Deus, tudo começou a dar errado. E um erro não justifica o outro. A gente vê o erro de Sarai, depois o erro de Agar, depois o erro de Sarai de novo, depois o erro de Abrão, todo mundo errando, todo mundo culpando todo mundo, ninguém querendo fazer a coisa certa. Agar foge para o Egito, enfrenta o deserto, arriscando a sua vida e a vida do filho. E aí Deus sai em busca da pecadora e rejeitada. Do mesmo modo que Jesus saiu em busca da mulher samaritana no poço de Jacó, do mesmo jeito que o Senhor saiu de encontro de Adão e Eva depois de terem pecado no Éden. Do mesmo jeito que Deus busca nós também, né, do pecado. Ela não estava procurando pelo Senhor, e sim fugindo de todos, mas Deus a viu. É a primeira vez na Bíblia que aparece a expressão o anjo do Senhor. O anjo do Senhor faz 2 perguntas para ela, de onde ela vem e para onde ela vai. Então, ele está falando do passado e do futuro. Por que ele pergunta isso? Não porque ele não sabe, mas porque ele quer trazer ao coração dela a história dela e colocar para ela refletir o que vai ser do futuro dela. E aí ela fala que ela está fugindo da sua senhora e ela não tem resposta para onde ela vai. E o anjo do Senhor ordena para que ela volte e se humilhe, né, voltar e humilhar-se, pois uma serva não vem se rompendo fronteiras, mas honrando-as. Provérbios 27, 18 diz, o que trata da figueira comerá do seu fruto, e o que cuida do seu senhor será honrado. Do tipo, se você come, né, disso, não cospe no prato que comeu. Se você trabalha num lugar, é de lá que vai vir o seu sustento. Então, ele quer dizer para ela, se ela estava ali naquela casa, ela tinha que honrar.
Então, Provérbios 27:18. O que trata da figueira comerá do seu fruto, e o que cuida do seu senhor será honrado. O anjo do Senhor faz duas promessas, que os seus descendentes são parte de seus planos para a história, e ela deveria dar o nome de Ismael, que significa Deus ouviu. E aí que entra o que a gente sabe, Ismael, ele é patriarca de uma tribo nômade com 12 subtribos. Os ismaelitas espalharam-se da fronteira do Egito, e na tradição islâmica, Ismael é considerado patriarca dos árabes. E ele diz também em outra promessa que será uma numerosa descendência. Seu filho teria um caráter incomum. Fala no versículo 12, seu filho será um homem solitário e indomável, como um jumento selvagem. Levantará o punho contra todos e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes. Abrão gerará muitos descendentes, fala capítulo 13, né? Lá do capítulo 13 de Gênesis. Tanto os eleitos como os não eleitos. Os eleitos, eu imagino que sejam os filhos de Abrão com Sara. E os não eleitos seria esse que veio de Agar. Os não eleitos também serão protegidos por Deus e transformados em grande nação. Deus prometeu multiplicar os descendentes de Ismael e transformá-los numa grande nação. E assim o fez, pois de Ismael originou-se os povos árabes. O Senhor vela também pelos oprimidos e redime o erro humano, protege o injustiçado, porque não foi culpa de Ismael. Agar gerou filho por insistência de Sara. Então, por que que o coitado do menino que nascesse dela ia ter que ser, né, amaldiçoado? Deus prometeu, mesmo que tenha sido errado, ele prometeu que ele também iria multiplicar e ele também ia proteger. Só que a gente sabe até hoje dessa briga entre judeus e muçulmanos, né? A expressão profética usada para Ismael fala jumento selvagem, retrata o seu destemor. E sempre fala, né, que ele seria individualista, indomado, e a gente sabe que existe uma hostilidade, uma briga entre judeus e árabes ao longo dos séculos. Até hoje a gente tem essa briga, né? Quando a humilhação é transformada em adoração. A resposta de Agar à visitação do anjo foi gratidão e adoração. Ela se maravilha com o cuidado do Senhor por ela e volta, se humilha diante da sua senhora, e Agar então concede Ismael, seu filho. Nesse tempo, Abrão tinha 86 anos e ainda haveria de esperar mais 14 para nascer o filho da promessa. Ou seja, o filho dele com Sara mesmo foi nascer quando ele tinha 100 anos. Eu também acho que, se não tivesse colocado Ismael ali e Agar na história, talvez ele não teria precisado esperar tanto. Tinha que ser algo que fugisse do natural, mas não desse jeito. Então, o que eu aprendi com esse capítulo foi, quando a gente faz as coisas querendo apressar as coisas e não pede orientação para Deus, porque Abrão também quis resolver, porque ele também estava cansado de esperar. Mas ele perguntou para Deus e ele percebeu que Deus não era a favor. Já a Sara simplesmente deu uma de maluca ali, culpou todo mundo e não quero saber, e eu quero filho, e deita com ela e convenceu seu marido. A gente vê o poder do convencimento da mulher no seu marido. E ele entrou na dela, em vez de ele também ministrar na casa dele, levar todo mundo a pensar nas coisas de Deus, que nem fala levar todo mundo para o altar, ele também se omitiu, deixou ela maltratar. Quando entra o engano, muita coisa também foge. Não é só uma curva, é como se fosse uma curva e várias outras escapatórias ali, porque teve muito um erro em cima do outro. Então, um erro não justifica o outro, e se eles em tudo isso tivessem tido perseverança e tivessem pedido para Deus, que ainda se falasse que Deus não respondeu, eu estou pedindo para Deus e Deus não responde, então eu acho que é para eu fazer isso ou aquilo. Mas ele respondeu, ele ainda colocou uma potência, ele falou, filho, será seu, não será de nenhuma outra pessoa, olhe para o céu. Mas ele preferiu não acreditar e colocou os pés pelas mãos e deu no que deu, né? Até hoje a gente tem essa rivalidade entre o povo que originou de Ismael e o povo que originou de Isaac. É isso. Ainda não deu tempo aqui, não falou nada, mas é estranho, daqui a pouco vai dar.
Não tô ouvindo você, amiga. Eu tô ouvindo, mas tá assim, tipo, sabe quando vem assim, bem longe, picado? Não te ouço, amiga. Eu acho que ou é o seu microfone, ou o seu fio, ou o seu celular. Ó, faz o seguinte, manda um áudio ali no grupo dizendo o que você quer falar sobre o estudo, que eu também queria ouvir sua parte, tá? Para saber o que você também entendeu, porque às vezes a gente tem percepções Tá diferentes, bom, né? querida. Tá? Eu vou parar a gravação aí, Tá você manda bom. lá. Beijo, amiga. Beijo,